Eu queria, nesse momento, fazer um registro, porque hoje vi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal um parecer meu ao projeto de lei da Câmara 77 de 2015, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Esse projeto é parte de um trabalho que começamos a concretizar nesse ano de 2015, quando aprovamos a proposta de emenda à Constituição de número 85. Essa proposta contou com a colaboração da comunidade científica, o próprio governo. Nós tivemos também o envolvimento de colegas na Câmara, o deputado Cibá foi importante. E esse projeto vem no sentido de estabelecer o passo adiante da proposta de emenda constitucional. E ele vem com o propósito de estabelecer as políticas que estimulam, que possibilitam a inovação e a ciência e tecnologia no nosso país. A autoria é do deputado Bruno Araújo, tem vários outros parlamentares numa ação suprapartidária, eu cumprimento a todos, da Câmara dos Deputados. Teve como relator o deputado Cibá Machado, foram dezenas de audiências públicas e se montou uma proposta que merece todos os elogios. Ela possibilita que, a partir da sua aprovação aqui no Senado, hoje aprovamos o meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou o relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão do Mérito da Matéria. E o senador Cristóvão Buarque é o relator na CAE, Comissão de Assuntos Econômicos. E, obviamente, nos próximos dias, vamos ainda procurar aperfeiçoar, no que for possível, a matéria e trazer para o plenário do Senado Federal. E eu penso que são matérias como essa que me fazem poder prestar conta para a população do Acre, para a população brasileira, pelo trabalho que faço aqui. São matérias como essa que compensa a gente estar aqui no Senado Federal, representando um dos estados da federação, no meu caso, o estado do Acre. É uma matéria da maior importância. Eu sou oriundo e fui um dos fundadores, junto com Sérgio Nakamura, Gilberto Siqueira e vários funcionários da Fundação de Tecnologia do Acre, a FUNTAC. Foi através dessa fundação que eu ganhei projeção. Foi lá que a gente trabalhou auxiliando o Chico Mendes e outros líderes do movimento dos seringueiros, dos povos indígenas, dos povos da floresta no Acre. E foi por conta desse trabalho que eu fui lembrado para ser candidato, para ser convidado para entrar na política. Então, minha história está muito vinculada também a uma fundação de tecnologia. E o nosso país, o Brasil tem muito ainda a caminhar nesse aspecto da inovação, da ciência e tecnologia. Eu não tenho dúvida que, nos últimos anos, nós experimentamos mudanças significativas, especialmente nos últimos 15 anos, que começou fortemente no governo do presidente Lula. Começou a mudar, com o maior número de pesquisadores, o maior número de mestres, de doutores, a ampliação das universidades, o número de alunos cursando uma universidade no país aumentou significativamente. Nós tínhamos um número pequeno, mais que dobramos. Foi um trabalho feito a partir de uma decisão política tomada pelo próprio presidente Lula, que seguiu com a presidenta Dilma. O Brasil, até recentemente, antes dessas mudanças,
a produção científica brasileira não passava de 1% do total mundial. Hoje é perto de 2,5%. Mas mesmo assim, nós ainda temos um caminho enorme a percorrer. As patentes também nos deixam numa situação de muita desvantagem perante o mundo. E nós, mesmo com as mudanças que fizemos, ainda ocupamos um ranking que mostra o quanto que o Brasil precisa avançar do ponto de vista da ciência, tecnologia e da inovação. Quando olhamos um material produzido pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a posição de número 75 quando comparado com 144 países. Quando olhamos alguns dados, nós não frequentamos os 50 primeiros países do ponto de vista da inovação, da ciência e tecnologia. E com esse projeto de lei da Câmara, esse projeto de lei que agora é apreciado aqui no Senado, ele simplifica, torna mais dinâmico o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação no Brasil. Com ele, senador Lazier, nós vamos recuperar o terreno perdido. Vamos dar um passo adiante. Já ampliamos o número de mestres, de doutores, de cientistas, mas agora vamos possibilitar concretamente as parcerias, inclusive com organismos internacionais. Vamos ampliar e possibilitar a parceria de instituições de pesquisas, governamentais e não governamentais. Vamos possibilitar a parceria, inclusive, de instituições privadas com o governo. Quando fiz uma viagem, inclusive acompanhando, tínhamos também o deputado Bruno Araújo, ao estado da Califórnia, nos Estados Unidos, nos perguntávamos como esse deserto aqui virou a 7ª economia do mundo. E a resposta lá que nos davam, criando centro de formação, de desenvolvimento de tecnologia, de busca de ampliar o conhecimento e transformar conhecimento em negócio. Lá não tem um único professor das universidades, seja de San Diego, São Francisco, da Califórnia, não tem um único professor que não seja milionário em dólar. Porque a lei permite que um professor, pesquisador, possa participar do resultado do seu trabalho quando a sua pesquisa leva ao desenvolvimento de um produto. Simples assim. Com isso, eles que preferem ser pesquisadores e professores seguem fazendo o que gostam, mas têm condições materiais invejáveis. E o que é que acontece? Gente do mundo inteiro procurando dar aula nessas universidades, fazer parte dessas conquistas econômicas. Eu perguntei, porque vi lá na missão que fizemos aqui pelo Senado, já 3 anos atrás, por que tantos indianos? A resposta do reitor, que era indiano, foi porque eles são bons em matemática. Eu vi laboratórios com 2.000 cientistas que saíram da Suíça e foram se instalar na Califórnia por conta da estabilidade, da segurança jurídica, das leis que o Estado conseguiu elaborar e que dão segurança jurídica na hora da patente, na hora do desenvolvimento da pesquisa básica e também da pesquisa que vai, aí sim, já no risco, buscar ter um produto, mas com grandes investimentos, que aí já não é mais feito pelo governo, é a iniciativa privada. Então, queria concluir dizendo que esse projeto que eu relatei, e que me orgulha ter sido relator, que vou relatar ainda na Comissão de Ciência e Tecnologia, ele garante a promoção da cooperação e interação entre entes públicos, setor público, privado e entre empresas. Estimula a atividade da inovação nas instituições científicas e tecnológicas de inovação. Promove a competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional. Simplifica os procedimentos para a gestão de projetos. Nós enfrentamos com ele a burocracia que impede hoje até mesmo a pesquisa. E faz com que
haja uma relação, uma amplitude de projeto, tornando mais amplo a definição da inovação, ao incluir a inovação no ambiente social e inovações incrementais. Acrescenta novos artigos às leis para determinar o apoio à criação, à implantação e à consolidação de ambientes promotores da inovação. Estabelece regras mais claras para a União e demais entes federativos participarem minoritariamente do capital social de empresas para desenvolver inovação. Isso é fundamental. Os estados vão poder fazer parte. Então, o projeto revoluciona a ciência, a tecnologia e a inovação. Quando chegar para apreciação aqui no plenário do Senado, não tenho dúvida que receberá o voto da unanimidade dos senhores senadores presentes. Eu ouço o senador Lazier para que eu possa apenas deixar a tribuna. Para me congratular, senador Jorge Viana, com esse seu pronunciamento, que deve ser mais seguido, porque se Vossa Excelência relembra a sua visita à Califórnia, a prosperidade impressionante daquela região dos Estados Unidos, eu quero lhe dizer que vivi uma experiência parecida com um país pobre e que para nós representa um desafio e que temos possibilidade de fazer igual. Há poucos anos eu estive na cidade indiana de Bangalore, que é uma das cidades de maior conectividade com o mundo, e num país muito pobre. Por quê? Porque os indianos são inteligentes e porque eles se dedicam à inovação e às novas tecnologias. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Mas eu acho que já nos anima o fato de que inúmeras universidades do Brasil estão criando seus centros tecnológicos. O Rio Grande do Sul tem alguns orgulhos, como é o Tecnopuc, Tecnocinos, a Fevale, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só está faltando aquilo que os especialistas chamam de tríplice hélice, isto é, quando se juntam a universidade, a empresa privada e o poder público. Aí nós vamos ter esse desenvolvimento na ciência e tecnologia, da qual Vossa Excelência fala e que nós deveremos falar muito mais seguidamente, e onde tem sido um dos assuntos prioritários na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, tão bem presidida pelo ex-reitor da Universidade de Brasília, o senador Cristóvão Buarque. Cumprimentos pela abordagem desse tema. Muito obrigado. Eu agradeço a presidenta senadora Lides, agradeço a Vossa Excelência sua parte. E digo aqui que toda a comunidade técnica e científica desse país, que já sofreu tanto, se reanime, volte a ter esperança. Todos os estudantes, toda a nossa juventude, podem ficar certa. O Brasil está fazendo uma boa lei de incentivo à ciência, à tecnologia, à inovação, às parcerias, desburocratizando, tirando a burocracia impeditiva do meio do caminho e trazendo a perspectiva para que o Brasil possa se firmar, já que a 10ª economia do mundo não pode ficar fora dos 50 países mais desenvolvidos do ponto de vista da ciência, da tecnologia e da inovação. Esse é o desafio que nos une, esse é o desafio que nos traz esperança, esse é o desafio que nós devemos buscar para ajudar o Brasil a se consolidar como uma grande nação diante do mundo. Muito obrigado, senhor presidente.